Israel vive um momento crítico. Mais de 100 foguetes foram disparados contra o país, e Tel Aviv está sendo atingida de forma devastadora. A tensão na região nunca foi tão alta, e o impacto da guerra está atingindo novos níveis. Quer entender tudo sobre o que está acontecendo? Então se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. O ataque foi devastador. Mais de 100 foguetes disparados pelo Hezbollah atingiram diversas áreas de Israel, com o epicentro no norte e no centro do país. As sirenes soaram por toda a nação, sinalizando um perigo iminente. O impacto foi imediato, com as cidades em alerta máximo, forçando milhares de israelenses a buscar refúgio em abrigos subterrâneos. A resposta de Israel não demorou, mas a magnitude da ofensiva mostrou o quanto a situação estava prestes a escalar. Era mais um capítulo sombrio da guerra em curso, com o Hezbollah mostrando seu poder de fogo e determinando o ritmo dos próximos eventos. Ao longo da história, os ataques a Israel têm sido uma constante, mas a intensidade dessa ofensiva específica, que envolveu tantos foguetes, gerou uma pressão única sobre as forças de defesa do país. O impacto não foi só físico, mas psicológico também. As famílias que vivem nas cidades do norte e centro se viram em uma situação sem precedentes, onde a tensão e o medo estavam no ar, e a luta pela sobrevivência se tornou mais concreta do que nunca. Isso serve como um lembrete de que, embora a guerra possa ter trégua, as consequências nunca desaparecem completamente. A escalada do conflito coloca a questão em pauta. Até onde o Hezbollah e seus aliados, incluindo o Irã, irão para desafiar Israel? Esses ataques não são apenas ataques militares, são declarações de poder e de uma rivalidade que parece estar em um ponto de ebulição. A pergunta agora é: como Israel responderá e qual será o impacto dessa ofensiva no equilíbrio da guerra? Um movimento errôneo pode acirrar ainda mais os ânimos, deixando um futuro imprevisível à vista. A explosão que abalou Tel Aviv foi um claro reflexo da ameaça que Israel enfrenta. Um míssil balístico foi interceptado pela defesa antimíssil do país, mas fragmentos caíram sobre a cidade, causando incêndios intensos e danos em várias áreas. O caos tomou conta das ruas, enquanto os israelenses tentavam se proteger e os bombeiros lutavam contra as chamas que se alastraram. A sensação de insegurança foi palpável. Mesmo com a eficácia do sistema de defesa, o incidente demonstrou que nenhum lugar está completamente seguro diante de um ataque tão massivo e letal. Tel Aviv, a vibrante e moderna capital, foi marcada por um pesadelo em pleno dia. É importante entender que a interceptação de mísseis não significa a eliminação de toda ameaça. Às vezes, fragmentos caem mesmo após a defesa abater o míssil, e esse é o preço da guerra moderna. Quando algo tão destrutivo cai no centro de uma cidade como Tel Aviv, não é apenas um aviso de que a guerra está aqui. É um lembrete de que as fronteiras de segurança são extremamente frágeis. Os israelenses já sabem o que é viver com sirenes soando a qualquer momento, mas esse ataque trouxe uma nova dimensão ao conflito. A vulnerabilidade de áreas centrais, como Tel Aviv, que eram consideradas mais protegidas. Esse ataque também destaca a complexidade do cenário geopolítico. Com o aumento da tecnologia militar, não podemos mais falar de guerra apenas como algo acontecendo em uma linha de frente distante. Agora, as grandes cidades estão expostas, e qualquer falha no sistema de defesa pode causar consequências irreparáveis. Isso coloca ainda mais pressão sobre as autoridades israelenses, que precisam garantir que não só a fronteira esteja segura, mas também que os centros urbanos continuem sendo locais onde a vida possa seguir normalmente. O tempo dirá se Tel Aviv será a próxima grande área de confronto ou se a guerra se espalhou para outras cidades em uma escala ainda maior. Em um dia comum em Tel Aviv, as sirenes ecoaram, interrompendo a tranquilidade que caracterizava a cidade. A cada apito, a tensão no ar aumentava, pois mais uma vez, os cidadãos eram lembrados de que viviam à mercê de ataques iminentes. A constante ameaça de um ataque com foguetes ou mísseis já havia se tornado parte da rotina, mas naquele momento, parecia diferente. Cada som das sirenes não era apenas um aviso, mas uma chamada para se preparar para o imprevisível. Todos sabiam que a situação estava se tornando cada vez mais desesperadora e sem precedentes. O que muitos não entendem sobre o uso dessas sirenes é o impacto psicológico que elas causam. Em cidades como Tel Aviv, a reação instintiva ao ouvir o alarme é buscar abrigo imediato. Mas esse simples ato esconde uma realidade muito mais profunda. As pessoas não correm apenas para se proteger fisicamente,
mas também para escapar do medo constante de perder tudo em questão de minutos. O medo de que um foguete caia na casa ao lado ou que um edifício emblemático da cidade seja destruído faz parte do cotidiano dos israelenses. Para muitos, as sirenes não são apenas um alerta, são um lembrete de que a guerra está mais próxima do que imaginamos. Além disso, as sirenes em Tel Aviv e outras cidades israelenses também são um sinal de que a guerra não se restringe apenas ao território ou à fronteira. A batalha agora está dentro das cidades, entre a vida cotidiana e a violência de mísseis e foguetes disparados. E, com a possibilidade de novos ataques sempre iminentes, a pressão sobre a população e as forças de segurança só aumenta. O reflexo imediato é o reforço das medidas de segurança. Mas, como sempre em situações como essa, surge a dúvida: será que, em algum momento, as sirenes deixarão de soar e a paz finalmente chegará? Após intensos confrontos e uma escalada de violência, finalmente surgiu uma luz no fim do túnel. O Hezbollah, um dos maiores grupos militantes da região, anunciou que aceitaria uma proposta de cessar-fogo mediada pelos Estados Unidos. O acordo exigia que o Hezbollah retirasse suas tropas e armamentos pesados da fronteira com Israel, uma medida vista por muitos como um passo em direção à desescalada do conflito. Essa decisão, embora surpreendente para alguns, é um reflexo do impasse alcançado na batalha, onde ambas as partes perceberam que a continuação das hostilidades só traria mais sofrimento e destruição. No entanto, o caminho para a paz nunca é simples. O Hezbollah, que tem se mostrado resistente a acordos no passado, agora vê um certo alívio na proposta. A retirada das tropas e armamentos pesados da fronteira não significa o fim do conflito, mas é um movimento estratégico para ganhar tempo e, quem sabe, reavaliar as táticas. O papel dos Estados Unidos nesse processo não pode ser subestimado, pois, apesar das críticas, sua mediação mostra a importância da diplomacia, mesmo em tempos de guerra. A questão é: até que ponto as promessas de cessar-fogo serão cumpridas? O acordo de cessar-fogo não resolve todos os problemas de Israel e do Hezbollah, nem apaga os danos causados pelo conflito. Mas, ao menos, oferece uma pausa nas hostilidades, uma chance para repensar a situação, para iniciar conversações. Israel, embora cauteloso, vê essa trégua como uma oportunidade de se proteger, mas também de fortalecer suas posições. Com o Hezbollah retirando suas forças, o equilíbrio de poder pode começar a mudar. Mas a questão central persiste: será que esse cessar-fogo é duradouro ou apenas mais uma pausa temporária antes da próxima rodada de violência? Com o cessar-fogo em vigor, a pressão recai sobre a implementação da resolução internacional que visa dar um fim definitivo à violência na fronteira. A Resolução 1701 da ONU, que já foi uma tentativa de estabilizar a região no passado, agora entra em cena mais uma vez. Esta resolução propõe que o exército libanês assuma a segurança da região, tirando o Hezbollah da equação de uma vez por todas. É uma tentativa de restaurar a ordem, mas é claro que as dificuldades são imensas. A ideia é boa, mas será que o exército libanês tem a capacidade de enfrentar o Hezbollah, com todo o seu poder militar e sua rede de apoio? A presença do exército libanês na fronteira com Israel representa uma tentativa de gerar confiança nas duas partes envolvidas. A Resolução 1701 exige que o Hezbollah seja desarmado, algo que, historicamente, tem sido uma tarefa complexa e cheia de obstáculos. Isso porque, apesar do apoio das Nações Unidas, a implementação efetiva dessa medida depende de muitos fatores políticos, como a vontade do governo libanês e a resistência interna de grupos pró-Hezbollah dentro do país. O futuro dessa resolução está longe de ser claro, já que a política interna do Líbano é uma verdadeira colcha de retalhos de alianças complexas. Além disso, a segurança da região não depende apenas do exército libanês ou de um cessar-fogo. A verdadeira paz só será alcançada quando houver um comprometimento duradouro das partes envolvidas, incluindo o Hezbollah e Israel. A Resolução 1701 pode ser um ponto de partida, mas não é uma solução mágica. Em última análise, o sucesso dessa resolução dependerá da cooperação das autoridades libanesas, da pressão internacional para que as promessas sejam cumpridas e, claro, da vontade das partes diretamente envolvidas. A guerra pode ter dado uma pausa, mas a verdadeira batalha pela paz continua. A situação em Israel só piora, e os ataques continuam a crescer. Como você acha que isso vai impactar a região? Deixe sua opinião nos comentários.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo sobre a guerra e os próximos movimentos em Israel.